Muito boa tarde. Chama-se A Jornada em que Almocei com o Papa e dá nome a um livro que será apresentado amanhã. Está connosco o seu autor, Filipe Teixeira, com quem vamos conversar logo após os temas da atualidade informativa que hoje destacamos. O Dia da Igreja Diocesana no Patriarcado de Lisboa foi a ocasião escolhida para lançar o caminho rumo ao Sínodo de 2016. Um sonho missionário de chegar a todos. É este o mote lançado pelo Patriarca de Lisboa para reunir paróquias, comunidades, movimentos e leigos em torno do Sínodo de 2016. Até lá inicia-se agora um caminho de preparação, tendo a exortação apostólica à alegria do Evangelho do Papa Francisco como guia. Ele diz que é um programa para a Igreja toda e que nós façamos o possível em cada diocese para, de uma maneira corresponsável e partilhada, levarmos à prática o que ele nos diz na exortação. Isso vai ser uma caminhada que vamos fazer em conjunto, que em grego se diz um sínodo, até ao final de 2016. Nessa altura também passam os 300 anos da qualificação patriarcal de Lisboa, que foi dada por causa do seu esforço missionário. Pois bem, vamos lançar naquilo que o Papa Francisco diz ser um sonho missionário de chegar a todos. E para que todos caminhem na mesma direção, no início de cada trimestre vai ser lançado um guião. O objetivo é que a exortação apostólica seja refletida nas comunidades e as ações missionárias aconteçam adequadas a cada realidade geográfica. Não é a mesma coisa a Alcântara e a Alcobaça, não é a mesma coisa a Zambujo ou Peniche, não é a mesma coisa uma capelania hospitalar ou uma escola com uma aula de moral. Isto depois agora varia muito. Agora, o que é importante é que neste caminho sinodal, e capítulo após capítulo da exortação, e olhando à circunstância prática e local, geográfica, se veja que conclusões tirar e que ações ensaiar para que daqui a 2 anos, depois no sínodo propriamente dito, se possa apurar aquilo que realmente responde, interessa e então deve fazer parte da programação que se segue. Este pontapé de saída rumo a 2016 foi também ocasião para conhecer o símbolo que vai congregar a caminhada. O objetivo é a vida eterna, é tudo apontar para a vida eterna e daí a estrela de 8 pontas, que significa isso mesmo. Depois está numa cruz que ela própria não tem barreiras, ou seja, é uma cruz aberta, significa uma igreja em movimento, uma igreja em mudança. E depois as 2 linhas que fazem o círculo à volta da estrela simbolizam toda a Igreja Diocesana, que em comunidade reunida procura, procura respostas, procura sem dúvida um caminho que nos guiará não só 2016, mas por aí adiante. O lançamento da caminhada rumo ao Sínodo reuniu o Patriarcado de Lisboa na celebração do Dia da Igreja Diocesana. Foram momentos em torno de testemunhos e reflexões sobre a pastoral sociocaritativa, uma dimensão da Igreja e também constitutiva do caminho para o Sínodo de 2016. Se nós temos este desejo de que a Igreja chegue a todos, e chega a todos, mesmo àqueles que nela não se incluem, o caminho para lá chegar é também através do exercício da caridade e desta presença na sociedade e na realidade social em que estamos inseridos, muitas vezes marcada por essas necessidades e que a Igreja é também chamada a ter uma palavra não só de conforto, mas também de esperança e de mudança. Um sonho missionário de chegar a todos vai conduzir o Patriarcado de Lisboa nos próximos 2 anos. A Igreja Diocesana está em caminho de reflexão para chegar a 2016 com propostas próximas e alegres ao jeito do Papa Francisco. A caminho da celebração do centenário em 2017, o Santuário de Fátima propõe uma reflexão teológica e pastoral sobre a mensagem mariana.
Proposta aos pastorinhos em 1917, a mensagem de Fátima não se esgota na sua reflexão teológica e pastoral. Esta é uma experiência que cada pessoa contextualiza na sua vida, mas que importa propor em conjunto, aprofundando a vivência da religiosidade popular e a dimensão teológica de uma mensagem com quase 100 anos de história. As pessoas podem vir aqui ao santuário por muitas razões, podem expressar o seu caminhar na fé de muitos modos, mas o que importa é realmente esse núcleo, e esse núcleo está, na minha perspectiva, está em precisamente colocar-se para si mesmo, para as suas relações familiares, para as relações sociais, para a vida concreta da sociedade, colocar-se a pergunta: o que é que o mistério de Deus significa ou não significa na nossa vida? Uma pergunta colocada no Simpósio Teológico-Pastoral proposto recentemente. Envolvidos no amor de Deus pelo mundo, experiência de Deus e responsabilidade humana, esteve no centro do debate que quis aprofundar o conteúdo da mensagem de Fátima. Nós cristãos somos desafiados a dizer da forma mais simples, da forma mais espontânea e autêntica possível, o que é que o Evangelho significa. As pessoas são e devem ser livres perante essa proposta, mas nós temos de ser capazes de a propor com credibilidade, antes de mais na vida, mas também pela palavra. Este é um caminho desenhado pelo Santuário Mariano na Cova da Iria. A celebração do centenário das aparições é uma oportunidade para unir diferentes experiências do mesmo dizer crente. Nós não renunciamos nem renegamos essa dimensão de piedade popular que está ligada à Fátima. Aliás, os documentos da Igreja têm valorizado precisamente a religiosidade popular, com tudo o que ela tem de positivo, chamando a atenção também para alguns desafios pastorais que ela coloca. No entanto, entendemos que também essa religiosidade popular deve ser vivificada com uma reflexão teológica aprofundada sobre a mensagem de Fátima. E, nesse sentido, entendo que há, efetivamente, uma teologia de Fátima e que é a responsabilidade do santuário também procurar aprofundar e sistematizar essa teologia da mensagem de Fátima. 2017 é um ano redondo em Fátima. O reitor deste santuário mariano realça a importância da data. Estamos já a ultimar os preparativos para muitas das iniciativas que queremos tenham lugar nesses 2 anos, que serão certamente anos particularmente festivos e anos importantes para a divulgação da mensagem de Fátima e o seu aprofundamento. Este é o 4º ano de um programa iniciado em 2010, para acompanhar no Santuário da Cova da Iria ou no endereço www.fatima.pt. Em Setúbal, crianças integradas nas diversas instituições da Cáritas Diocesana construíram um terço gigante no Parque Verde da Bela Vista. Constituído por contas de diversas cores e acompanhado por um crucifixo também feito em sala de aula, o terço ganhou forma por iniciativa do Centro de Atividades de Tempos Livres Infantário O Cogumelo da Cáritas Diocesana de Setúbal. Preparada ao longo de várias semanas, a atividade Juntos por Maria surgiu como complemento prático ao projeto Despertar da Fé, que visa a formação cristã dos mais novos. E entendemos que integrá-lo no despertar da fé, no âmbito do despertar da fé, seria adequado. E então fizemos esta proposta e achamos que é uma forma das crianças, depois de receberem informação, evangelização durante as semanas, que este seria um bom culminar da celebração do mês de Maria e então homenagearmos Nossa Senhora com esta atividade. A celebração mariana no bairro da Bela Vista, um dos mais desfavorecidos da região de Setúbal, teve em conta a situação difícil das famílias portuguesas e das suas crianças. De forma generalizada, as famílias estão a passar por um momento muito conturbado. As questões financeiras, a falta de estrutura das famílias para saberem abraçar as dificuldades, transformam as crianças em crianças, na generalidade, com problemas que temos que
prevenir e para os quais temos que desenvolver instrumentos de trabalho para tentar colmatar ao máximo essa situação que já não se cinge única e exclusivamente, era bom ou não, ao bairro da Bela Vista, mas com todas as crianças com as quais nós estamos a trabalhar neste momento. No que toca à educação dos mais novos para a fé, muitas das educadoras integradas nos serviços da Cáritas não têm formação nesta área, o que representa um desafio acrescido. Estamos tentando dar-lhes alguma formação ao longo destes anos. Portanto, quando contratamos os funcionários, não perguntamos qual é a religião deles. Portanto, agora há determinados valores que a instituição se rege que elas terão que os seguir. Portanto, de qualquer forma, há muitas que não têm muitos conhecimentos nesta área. Ao longo do ano, cada vez mais, nós vamos incutir-lhe esse tipo de formação. Portanto, e todas elas aceitam, participam de bom grado e tentam transmitir esses valores às crianças. Ao fim e ao cabo, o que se pretende é isso. Com uma história de várias décadas ao serviço das comunidades sadinas, a Cáritas de Setúbal conta entre as suas valências com serviços de apoio a crianças em risco, a doentes com SIDA, aos sem-abrigo, a imigrantes e também a idosos. Muitas destas pessoas colaboraram na construção do terço gigante, que, segundo a organização, poderá agora ficar exposto em local público. Estes e outros temas estão disponíveis em agência.eclésia.pt. Esteve como voluntário no Rio de Janeiro na preparação da Jornada Mundial da Juventude e foi um dos 12 jovens representantes dos 5 continentes que almoçaram com o Papa naquela ocasião. Filipe Teixeira quis passar a livro esta experiência que define como uma revolução do coração. Filipe Teixeira, muito obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Foi à Jornadas Mundiais da Juventude, chegou mais cedo, esteve a trabalhar como voluntário na preparação de toda aquela grande estrutura logística e depois o convite para almoçar com o Papa. Como é que isto surgiu? Bom, realmente fui mais cedo do que o habitual, do que nas jornadas anteriores. Foi uma oportunidade. Enfim, as coisas não acontecem por acaso e eu vi nesta história que os sinais de Deus que me indicavam a partir eram muitos. E decidi-me colocar disponível para aquilo que fosse necessário, para a organização da Jornada Mundial da Juventude. Como designer, ofereci aquilo que tinha, não era? Que era a possibilidade de trabalhar a parte gráfica da jornada. Assim o fiz, assim contactei e recebi uma resposta muito positiva e depois foi tratar toda a burocracia e partir para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, obviamente, foram um conjunto de histórias, testemunhos, não é? Experiências de encontro verdadeiro que agora aproveito para ter aqui neste livro. Este livro, portanto, não se resume apenas a um almoço, mas também engloba toda a experiência vivida nestas Jornadas Mundiais da Juventude. Precisamente, o almoço é um dos capítulos do livro, mas aquilo que procurei fazer é, pegando naquilo que eu fui escrevendo, como crónicas mensais no Jornal Diocesano de Lisboa da Voz da Verdade, voltar a tocar nelas e reeditá-las. Isto é, para tornar um testemunho mais alargado e para tornar este testemunho mais próximo de quem procura escutar uma experiência destas. Foram 9 meses de missão, em que não se resumiram só ao almoço com o Papa, mas que houve a oportunidade de conhecer o povo brasileiro e de fazer um caminho muito particular, que é um caminho de uma dimensão mundial, ou seja, são inúmeros jovens que procuram algo para as suas vidas numa Jornada Mundial da Juventude. E trabalhar numa organização deste evento é também trabalhar com a vida de cada um deles. E isso assume uma responsabilidade ainda mais importante, porque nós não, apesar de sermos voluntários, eu quando digo sermos, fomos cerca de 100 voluntários no período pré-jornada, propriamente dita, antes da semana da jornada, a trabalhar para este fim. E éramos voluntários de todo o mundo, que também éramos representativos da dimensão mundial que este evento tem. E foi uma oportunidade para abrir o coração e poder estar próximo através do serviço à Igreja e ao serviço a estes jovens.
Este almoço, como é que ele surge? Fizeram-lhe um convite, olha, vais almoçar, vais estar presente no almoço com o Papa. Como é que surgiu esta oportunidade? Nunca me passou pela cabeça. Foi muito próximo da semana de início da semana da jornada, perto do dia 10, dia 11 de julho, que recebi o convite. Eu costumo dizer, e escrevi no livro, são momentos que nem sequer ousamos sonhar. Nunca me passou isso pela cabeça. Nós sabíamos de antemão que iríamos ter a oportunidade de participar, eventualmente de uma forma mais próxima em algumas celebrações, mas nunca tínhamos nenhuma certeza sobre se iríamos cumprimentar o Papa, se o iríamos ver bem próximo, enfim. E recebi o convite com algum receio. Primeiro porque não queria bem acreditar e depois porque, enfim, é uma oportunidade única, penso que toda a gente a queria ter, não é? E depois havia uma pergunta que me acompanhava sempre, é porquê eu? Porquê eu, não é? Quer dizer, estão quase 4 jovens na praia de Copacabana, porque é que eu teria que ir ser um dos representantes do continente europeu? E pronto, o Senhor não para de surpreender e depois daqueles 8 meses de missão, neste último mês, que também foi um mês também com grande sofrimento, não é? Porque apesar de nós estarmos num evento católico, isso não dispensa os problemas, os sofrimentos, e vejo como a misericórdia de Deus não tem limites ao permitir-me estar ali, como nós agora estamos aqui a fazer, numa conversa muito próxima com o sucessor de Cristo. O estar à mesa, participar numa refeição é sempre uma ocasião para um ambiente mais distendido, mais à vontade. Presumo que o Papa tenha colocado questões, tenha manifestado algum interesse e da sua parte também, provavelmente, o objetivo de querer fazer passar um pouco da realidade portuguesa ao Papa Francisco. Procurou falar-lhe de Portugal? Sim, Filo. E ele começou até o almoço dizendo que a mesa, a refeição, é o melhor local para nós cultivarmos a amizade. E o almoço desenrolou-se como um almoço entre amigos. Tive a oportunidade para falar de Portugal, mostrar este estado do país como o encontrava há um ano atrás e perguntar-lhe muito sinceramente que esperança podem ter os jovens no seu futuro. E ele respondeu-me para jamais os jovens perderem a esperança. É muito importante fazer chegar isto a todos os jovens. Depois foram várias as perguntas, enfim, foi um diálogo muito aberto durante 1 hora e 15 minutos, em que tivemos a oportunidade de fazer várias perguntas, cada um. Recordo-me, por exemplo, uma pergunta que talvez toda a gente queria fazer a um Papa, não é? Como é que eu tenho a certeza qual é a minha vocação? E eu respondia com muita sinceridade, dando sempre exemplos concretos, alguns deles eu falo aqui no livro, em que ele respondia que não existe um formato standard para que isso aconteça. Contudo, viver essas dúvidas todas na Igreja é essencial. Este livro, que será apresentado amanhã, chegará ao grande público, acaba por ser uma proposta, um fornecer a quem o abrir, a quem com ele contactar, uma proposta de participação já um tanto ou quanto tardia, mas de mergulhar no verdadeiro espírito que se experimentou nestas grandes jornadas mundiais da juventude. Nós estamos prestes a celebrar um ano da Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro. E esta é uma história intemporal. O Sr. Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que escreveu o prefácio, um dos prefácios deste livro, como costuma dizer, esta é uma história com 2000 anos de garantia, não é? E aqui aconteceu novamente uma experiência de encontro, que é isso que todos os jovens procuram, e quem procura ir a uma Jornada Mundial da Juventude é precisamente isso que vai à procura. E por isso mesmo é uma história atual que pode não ser uma referência literária, mas é escrita com o coração. E por isso as pessoas facilmente se vão identificar com ela. Este deslumbramento que sente pelas Jornadas Mundiais da Juventude não o descobriu apenas agora no Rio de Janeiro, já tinha participado noutras jornadas? Sim, em cinco jornadas anteriores. O que é que o faz ser um militante fiel, ao fim e ao cabo, viajar ano após ano para estes grandes
grandes encontros? É sempre curioso porque no fim de todas as jornadas em que participei digo sempre que é a última. Só que esta do Rio de Janeiro acabou por ser a primeira desta grande experiência de mais a fundo na Jornada Mundial da Juventude. Enfim, o que me leva a participar numa Jornada Mundial da Juventude é certamente igual a todos os outros, que é a possibilidade de contactar não só com uma dimensão mundial da Igreja, mas acima de tudo ter a possibilidade de escutar, de ver, de experienciar vidas concretas. E eu vejo, e dizíamos quando passávamos em paróquias do Rio de Janeiro, o que os jovens vêm à procura é uma experiência concreta de encontro. E aquilo que eu podia dizer era aquilo que tinha vivido. É esta experiência de encontro, possibilidade de jovens mudarem de vida, escutarem a sua vocação e, de uma forma prática, abrirem o seu coração para que Jesus possa entrar. É sempre esse o espírito. Vejo que, tal como aconteceu comigo durante o Rio de Janeiro e neste livro, a iniciativa nunca é minha, é sempre dele. E, se calhar, o intuito de sair, de partir para uma jornada mundial da juventude, trata-se de escutar qual é a sua vontade. E já reservou na sua agenda tempo para viajar até a Polónia? Bom, gostava, mas por enquanto ainda faltam alguns anos. É sem dúvida será sem dúvida uma jornada muito particular, porque São João Paulo II já é santo e patrono da Jornada Mundial da Juventude. Será uma jornada marcante. Eu gostaria de estar, assim Deus me permita. Muito bem. Filipe Teixeira, muito obrigado por ter estado connosco e que o livro atinja um público vasto e que leve até ele realmente esta alegria experimentada nas Jornadas Mundiais da Juventude. Muito obrigado. Muito obrigado. A experiência de um jovem português, Filipe Teixeira, que teve a oportunidade de almoçar com o Papa Francisco nas Jornadas Mundiais da Juventude. Uma experiência marcante que passou a livro e cuja apresentação antecipámos aqui no programa Eclésia. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.